Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra. E hoje eu quero declarar a bênção e o favor de Deus sobre a sua vida. Hoje é domingo, domingo de manhã. Talvez você vai ver esse vídeo à tarde, ou à noite, de madrugada, não sei. Mas eu quero dizer que quando você estiver assistindo esse vídeo, você estará debaixo da bênção e do favor de Deus, porque a palavra de Deus e a bênção espiritual, ela não está presa ao tempo e ao espaço. Ela está no espiritual, no lugar da eternidade, onde não sofre influência do tempo ou espaço, ou seja, independente da hora que você vê esse vídeo, a bênção e o favor de Deus prevalecerão, porque Ele é Deus, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos dá a palavra. Então, receba a bênção e o favor de Deus nesse dia, para a glória do Senhor. Meu nome é Jairo Luciano, sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Quero convidar você, como sempre faço, a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter o nosso momento de oração, e também te convido a ler comigo a palavra do Senhor. E o texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá no livro de Juízes, lá no comecinho da Bíblia, lá no Velho Testamento, capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Uma narrativa muito interessante que eu creio que vai abençoar a sua vida. Então, acompanhe comigo essa leitura e vamos meditar na palavra de Deus. Então, o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para pô-lo a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor virou-se para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Esse texto é muito interessante, porque ele narra um episódio em que o povo de Israel, por causa da desobediência e do pecado, estava nas mãos dos midianitas, um povo inimigo de Israel que o perseguia. E malhar o trigo no lagar é pegar o trigo, levar para o lugar onde se fazia as uvas, ou melhor, onde se prensavam as uvas para fazer o vinho, e malhar o trigo ali, debulhar o trigo para esconder, para que ninguém o visse ali trabalhando. E Gideão, ali dentro daquele lagar, recebe a visitação do anjo do Senhor. Essa expressão, o anjo do Senhor, no Velho Testamento, quando ela aparece em destaque, é uma teofania, ou seja, uma visitação do próprio Deus. O próprio Senhor Jesus tendo uma visitação ali no seu povo. Em vários lugares no Velho Testamento você vai encontrar essa teofania, esse visitar de Deus para o seu povo. E aqui o próprio anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aqui nós entendemos que é uma visitação do Senhor Jesus. Jesus, ele não passa a existir ali quando ele surge na região do Oriente Médio, na Palestina, quando o Jesus histórico aparece. Jesus sempre existiu. Jesus é Deus. Ele é o nosso Senhor eterno. Bendito eternamente. Amém. Esse é o Jesus Cristo que nós conhecemos e sempre falamos dele. Ele é Deus. E aqui ele se encontra com Gideão e ele se apresenta dizendo: olha, homem valente, o Senhor está com você. Agora o que eu quero focar com você nessa reflexão de hoje é a resposta que Gideão dá para o Senhor. Gideão, ele volta-se para o Senhor e fala assim: mas o que aconteceu conosco? Se o Senhor é conosco, se o Senhor está comigo aqui, onde estão as maravilhas que o Senhor sempre fez para o nosso povo? Eu ouvi as histórias que os nossos pais nos contaram e sempre acreditei nelas. O que aconteceu?
Gideão invoca a promessa de Deus sobre aquele povo. Gideão ousadamente responde ao Senhor ali. Ele responde num momento assim de força, um momento de raiva, diria-se um momento de uma ira que ele estava por estar ali sim perseguido pelos midianitas e corajosamente saiu de casa para poder malhar o trigo, conseguir ali umas sementes. Ou seja, Gideão estava movido por aquela indignação por causa da perseguição. E quando o Senhor chega para ele, ele devolve uma resposta muito interessante. Ele fala com o Senhor: ora, o Senhor não é o nosso Deus? Onde estão as maravilhas que o Senhor sempre fez? Gideão conhecia Deus. Gideão conhecia as promessas de Deus. E ele mostra para nós aqui nessa passagem que sim, nós podemos orar a Deus e falar com Deus sobre as promessas que Ele nos fez. Falar com Deus, Deus, o Senhor sempre foi Deus na minha vida, sempre foi meu Senhor, porque estou vivenciando essas coisas. Muitas pessoas têm medo, acham que estariam perdendo a reverência a Deus em declarar as promessas e pedir a Deus ali uma súplica apresentando as promessas de Deus. Gideão faz isso, Gideão faz com muita ousadia e com temor. Essa é a diferença. A fala de Gideão é uma fala de alguém que está indignado, mas ele diz confiando: olha, eu sei que o Senhor sempre fez pelo nosso povo, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é todo-poderoso, por que o Senhor nos abandonou? Gideão teve a ousadia de falar com Deus. E muitas vezes nós deixamos de ter ousadia. E o que significa não ser ousado para falar com Deus? A palavra fala que nós devemos ter ousadia para chegar diante do Santo dos Santos. A ousadia é você saber que Deus é eterno, todo-poderoso. Ele chega até nós e nós ousamos falar com Ele. Ousamos pedir, ousamos buscar e reivindicar dele promessas. Não tem nada de errado nisso. E aqui a palavra mostra que Deus se agradou da atitude de Gideão. Não é como muitas pessoas querem determinar para Deus e dizer para Deus o que ele deve ou não fazer, determinar o que deve acontecer ou não. Não é nada disso. Gideão estava simplesmente falando: Senhor, eu sei que o Senhor sempre esteve com o nosso povo, mas por que nós estamos aqui nos sentindo abandonados? Onde está o Senhor que não se levanta em nosso favor? Gideão estava demonstrando coragem, ousadia e disposição. Tanto é que depois desse contexto, você pode continuar lendo, você vai ver Gideão fazendo algumas provas com o Senhor para saber se era mesmo. Quando Gideão conseguiu ter provas suficientes, o Senhor incumbiu Gideão de se levantar com o exército e fazer o processo de libertação do povo das mãos dos midianitas. E Deus entregou toda a vitória nas mãos de Gideão, e ele foi um juiz, um libertador do seu povo, um homem que era da família mais pobre, mais humilde de Israel, e ele ali foi levantado por Deus, porque ele teve ousadia de chegar diante de Deus e declarar as promessas. É o que eu sempre chamo você aqui no nosso encontro. Ore as promessas, mas para que a gente ore as promessas, nós precisamos conhecer. Gideão conhecia. Os pais os haviam contado, havia tradição oral que passava de pai para filho, e Gideão recebeu desse ensinamento, desse testemunho. Hoje nós temos muito mais do que a tradição oral, hoje nós temos a palavra, a bendita palavra de Deus acessível para nós, mas nós não gastamos tempo em conhecer as promessas de Deus. Por isso que quando nós vamos orar, nós às vezes nem temos direção certa de como orar, não temos nem assim o que eu posso ou não pedir para Deus. Ficamos, às vezes, à margem das coisas que Deus quer fazer, porque a nossa oração, ela demonstra o que nós esperamos de Deus. Quando você pede a Deus, quando você vai ao Senhor pedindo só aquilo que está dentro da sua capacidade, dentro das suas limitações, não diria para você que Deus não vai te dar, mas eu digo que você está sendo tímido, você está sim, diminuindo o poder de Deus, mas quando você pede a Deus para além daquilo que você pode fazer, para além daquilo que é o alcance das suas mãos, você honra a Deus. Gideão
pediu a Deus algo que estava para além do alcance das mãos dele, e Deus se sentiu honrado, porque quando você faz isso, você está dizendo: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer muito mais do que eu dou conta de fazer. Eu sei que o que o Senhor tem para entregar nas minhas mãos é muito maior do que eu poderia na minha vida inteira conseguir realizar, mas eu estou disposto a ir adiante com o Senhor nessa jornada, e você vai se surpreender com tudo que Deus vai fazer na sua vida. Seja ousado, fale com Deus, lembre a Deus das promessas dele, não que Deus tenha esquecido, mas uma maneira de nós nos apresentarmos a Deus. Quais são as promessas que Deus fez para a sua vida? Qual a palavra que você recebeu? Será que você se acovardou em falar com Deus? Não duvide, Deus espera corações ousados, pessoas que têm ousadia para pedir muito além daquilo que pode realmente fazer, porque confiam no Senhor. Deus espera pessoas que tenham disposição de coração de pedir muito para Deus, confiando que Ele é poderoso para fazer, não para gastar com a sua ganância, para que você possa ficar se exibindo, para que você possa ostentar as coisas. Não, isso não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você entender o plano e o propósito de Deus e saber que Ele quer te levar muito além do que os seus pais foram, muito além do que a sua família já foi, muito além do que aqueles que estão ao seu redor foram um dia, mas Ele espera um coração igual ao Gideão, que seja ousado o suficiente para entrar no Santo dos Santos e se colocar ali diante de Deus. Hebreus 10, 19, a palavra diz assim, olha: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, a sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena de certeza de fé, tendo o coração purificado na má consciência e o corpo lavado com água pura. Deus espera que nós nos aproximemos dele com ousadia, entremos no Santo dos Santos com ousadia, e a ousadia é exatamente isso, você saber quem é Deus, eterno, todo-poderoso, que pode com o seu poder criar universos e ao mesmo tempo destruir tudo que ele quiser diante dele, por tamanho o seu poder, mas mesmo assim você for na presença dele, sabendo que ele é o seu Pai, espera ousadia e coragem para que você possa fazer grandes coisas para Ele. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que cada pessoa que recebeu essa mensagem hoje receba também uma aplicação do Teu Espírito Santo, Pai, para compreender essa palavra, para viver essa palavra e especialmente para colocar em prática ousadia e intrepidez nas suas orações, reivindicando promessas do Senhor. Pai, dá ousadia, dá intrepidez, dá discernimento, temor no coração, mas, sobretudo, responda, Senhor, às orações ousadas dos seus filhos e leve cada um aqui a viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, crendo e confiando que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.